Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Júlio Miguel Neto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Você que já está aqui conosco, muito obrigado pela confiança. Deixa o like, se inscreva, acione o sino de notificação, muito importante para o nosso crescimento. E, obviamente, não podia começar o nosso conteúdo sem aquela vinheta, né? Tem que colocar a vinheta do Mengão. Duas vezes porque o Flamengo é bicampeão mundial sub-20. Ontem um jogo dramático, um jogo sensacional. Os meninos, os garotos do Ninho, após empatarem heroicamente a partida contra o Barcelona do Belete. Belete, ex-jogador do Cruzeiro, Atlético Mineiro, encerrou a carreira no Fluminense, jogou no Chelsea, jogou também no Barcelona, fez gol de final de Champions, né? Aliás, o único gol dele com a camisa do Barcelona foi no final da Champions League, naquele time que tinha Ronaldinho Gaúcho, Deco, Eto'o. O Belete fez o gol que deu o título mundial para a equipe do Barça, que ontem foi adversário do Flamengo. Ele é treinador do Sub-20, né? O Belete campeão mundial, rapaz. Que loucura. E outra, né? O Belete estava na reserva do Cafu, acho que era na reserva do Cafu em 2002. Mas o Belete perdeu o Mundial de Clube e depois para o Internacional, mas foi campeão de time fazendo gol em final, o único gol que camisa do Barcelona. O Flamengo ontem saiu na frente com o gol do Lohan e depois, cara, o Barcelona empatou. Que garoto, tinha bom esse número 7, né? Tal de Virgil, né? Um negócio desse rapaz, que moleque ensaboado, empatou o jogo. Depois o capita do Barça virou aos 50 minutos, cara. 50 minutos. O juiz saiu a bola, não encerrou o jogo. No lançamento do Daniel Salles, que golaço do nosso zagueirão, do Iago, capitão, bicampeão de Liberta, bicampeão mundial sub-20 da categoria. E a gente até brincava, né? Desculpa até o termo chulo. Esse aí faz as necessidades, para não falar o português, de porta aberta na casa da sogra, rapaz. Que isso, que personalidade, que gelo. Ah, Júlio, mas se tivesse errado, iam chamar ele de responsável. Mas a vida é assim, é 880, né? Mas já arriscou, foi muito bem. E o Flamengo, numa decisão heróica, brilhou a estrela do Léo Nanete. Ó, se o Flamengo procura aí goleiro, cara. O Matheus Cunha tem um pré-contrato assinado, mas ele é mais experiente que o Léo Nanete e o Diogo Alves. Cara, libera. Matheus Cunha deve estar ganhando quanto de salário do Flamengo? O Léo Nanete renovou há pouco tempo. Não tem um salário baixo, não, tá? O Léo Nanete tem um vínculo com o Flamengo até 2030. O salário do Léo é R$120 mil. Ele é terceiro goleiro do Flamengo, mas é um goleiraço. Ontem, e nas penalidades, brilhou a estrela do nosso arqueiro. O Matheus Gonçalves poderia ter fechado a contagem, mas acabou perdendo a última cobrança. Aliás, Matheus Gonçalves vai ser tema do nosso próximo conteúdo hoje na parte da tarde. Informação atualizada sobre o meia atacante. Mas, enfim, depois dos 2-2, 6-5 no tempo normal, e o Flamengo foi bicampeão mundial novamente do Maracanã. Parabéns lá ao técnico, ao Pivete, e também toda a galera do Mundial Sub-20. Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, João Vitor, grande partida do Joãozinho. Pablo Lúcio entrou no segundo tempo, está voltando de lesão. Né? Lohan, Matheus Gonçalves, muita gente achando que ninguém dessa base está pronta, que o Flamengo, a base é o Mundial, né? Podemos dizer assim, a melhor base do mundo. Calma, né? Porque é bicampeão também, que é a melhor base do mundo. Que é uma das mais vencedoras, sem dúvida. Mas muita gente pontuando ali que não tem tantos defensores, tantos zagueiros, tantos laterais, para poder ir para o profissional. Eu discordo um pouco, mas, de fato, do meio para frente, o Flamengo está numa escassez, né? O Pedro Leão também não conseguiu jogar bem, mas isso é tema para um outro momento, né? Mas o importante é o bicampeonato. O Flamengo é bicampeão do mundo. É claro que a base é para revelar, mas ganhar também é maravilhoso. O Flamengo, em 4 edições, tem 2 títulos. Atual bicampeão, tem que respeitar a garotada e principalmente o clube, que a camisa do Flamengo, ela ganha jogo, a torcida ganha jogo. Parabéns ao Mengão, bicampeão mundial sub-20. Tamo junto, vamos com tudo. Falando sobre bicampeão mundial sub-20, é justamente sobre um jogador que a gente vai falar agora, sobre o zagueiro Iago, né? Ele que é destro, ele que é bicampeão da Libertadores, ganhou ano passado contra o Boca de Virada, foi um dos artilheiros do torneio, fez 4 gols, é cobrador de pênalti, vocês viram ontem, né? No próprio torneio, ano passado contra o Boca, ele fez gols de pênalti. É bicampeão mundial. O Flamengo ganhou de virada Olympiacos ano passado, o técnico é Felipe Luiz. Esse ano empatou e nos pênaltis levou em cima do Barcelona. O Iago é visto como muito promissor. Ele foi campeão sul-americano também esse ano, quando o Brasil tinha tomado de 6 da Argentina, né, que realmente tem uma safra de bons nomes. O Echeverri, que era do River, né, bom jogador.
e o Iago não estava nesse time, né? O Iago foi lançado como titular na seleção brasileira, o Brasil não perdeu mais, ainda foi campeão do torneio, né? E o Iago, ele tem vínculo com o Flamengo, e o Flamengo, muitos falavam de contratar um zagueiro canhoto, até porque o Flamengo sabe das investidas no Léo Pereira, pode perder o zagueiro em janeiro. O Iago é destro, né? Joga ali na direita, mas a tendência é que o Flamengo não procure mais defensor, pelo menos nessa janela. Com a recuperação física do Danilo e com alguns jogadores defensores que conseguem quebrar um galho na zaga, Alexandre, Matias Vinha, até o Emerson Royal, que jogou de zagueiro no Tottenham, o Flamengo deve, nessa janela, dar uma segurada em procura de defensor. Muito também pelo bom momento do Iago, né? O Felipe Luiz ontem, no seu dia de folga, foi lá com a família, foi acompanhar o jogo, foi prestigiar o Flamengo. Ele que era treinador, foi campeão, é campeão mundial sub-20 com o Flamengo. No ano passado, como eu falei com o Olympiacos, estava lá prestigiando essa galera que ele conhece bem. Repito, muita gente diz que ele não dá oportunidade, mas a gente tem que avaliar também que tem muitos jogadores ali que não estão prontos, né? Ainda estão ganhando maturidade, outros já estão no profissional, como o Alacian, e o próprio Leonanete, né? O Iago, o João Vitor, o Daniel Salles. Mas o Iago vem realmente, de fato, demonstrando um jogador com muita personalidade e, obviamente, ontem mostrou que tem condições de estar no plantel profissional do Flamengo, não só ele, como o João também, que fizeram bons jogos, né? Na categoria, principalmente ontem na final, foram bem, né? Realmente acho que a volância ele ficou um pouco desprotegida, é um fato, né? Mas os dois zagueiros, na medida do possível, foi um desespero para poder defender ali contra o Barcelona, se saíram bem. Então, ontem o Iago ganhou muitos pontos, né? Não só pelo gol, por ter evitado a derrota no tempo normal, pelo pênalti cavado, mas pela liderança. E sim, o Flamengo, nesse primeiro momento, deve recuar à procura por um defensor. O Flamengo procurava um defensor canhoto, o Iago é 10, joga pelo lado direito, mas o Flamengo teria Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Iago, João Vitor, e ainda tem o Cleiton até o final do ano, que esse aí não deve ser tão utilizado, até porque pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Flamengo não chegou a um acordo com o Bertolucci e ele deve estar de saída no final do ano. E aí sim, em janeiro, o Flamengo deve ter uma grande reformulação no setor, com a saída do Cleiton, as propostas chegando por Léo Pereira, né, e também o Flamengo indo ao mercado. Então, nesse primeiro momento, né, agora, dia 24 de agosto, o Flamengo não deve contratar defensor, até pela ascensão do Iago. Beleza? Outra notícia importante aqui no nosso conteúdo é sobre Brenner. Cara, eu vi muita gente falando sobre Brenner ontem. Eu estava completamente concentrado no Mundial de Clubes, dei uma boa olhada. Mundial de Clubes não. No Mundial, no Mundial Intercontinental, né, na final Flamengo e Barcelona. E eu vi muita gente falando sobre a situação do Brenner. Cara, sobre o Brenner, a gente já tinha conversado com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo desde o dia 10 de julho. É isso mesmo. Desde o dia 10 de julho. E a gente já tinha pontuado essa questão. Só para vocês terem uma noção, eu vou até espelhar aqui a imagem com vocês, para vocês avaliarem o quanto a gente já tinha informado isso e o quanto isso já é bem, bem antigo, né? Ontem um jornalista Vene Casagrande, depois o próprio André Hernando Uol, a Band TV, Band News TV, se eu não me engano, e até mesmo o Jornal Dia Intermédio de Fabrício Lopes noticiaram algo que a gente já tinha falado há muito tempo, né? Inclusive, grandes portais já tinham acreditado a gente. Está aí na tela, ó. A gente vai colocar aqui para vocês, num fundo mais alto, mais amplo, que essa é a nossa postagem do X. Ó. Flamengo cogitou ex-São Paulo para ataque. Até fiz uma repostagem hoje no meu perfil, na @Juninho Miguel, falando que o Flamengo já tinha consultado a possibilidade de contar com o Brenner há muito tempo. Está aqui, ó. Notícia, isso foi, gente, no dia 10, ó, só para vocês terem uma noção. Ó, 10 de julho, às 5h53 da tarde. O Flamengo cogitou em São Paulo para o ataque. O Flamengo avaliou o atacante Brenner, da Udinese, inclusive foi emprestado para o Cincinnati, da MLS, avaliado em 4 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. O Flamengo chegou a avaliar a contratação do atacante Brenner em São Paulo e atualmente na Udinese da Itália. Agora ele está no Cincinnati. Para você ver como é que essa notícia já tem bastante tempo, né? Desde o dia 10 de julho desse ano. Agenciado pelo empresário Giuliano Bertolucci, o jogador entrou no radar da diretoria rubro-negra durante um processo de monitoramento de atacantes do mercado internacional. Brenner foi analisado internamente no mesmo período em que o clube consultou a situação de Mickey Johnston, do West Bromwich, com quem chegou a ter um acerto encaminhado, mas acabou desistindo da negociação após o veto do departamento médico e impacto negativo da opinião pública.
No caso de Brenner, o Flamengo decidiu recuar naquele momento, para você ver, deixei bem claro em letras garrafais, antes de formalizar qualquer proposta oficial. O motivo principal foi o histórico de lesões do jogador e, principalmente, a pouca minutagem em campo desde que se transferiu para o futebol italiano. A avaliação da comissão técnica, do departamento médico e da diretoria de futebol concluiu que, neste momento, o risco não seria compatível com o investimento necessário, algo em torno de 4 milhões de euros. A nossa equipe da Rubro News TV, do qual é o nosso canal primário, aliás, se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like também, assina o sininho de notificação, sempre com conteúdos também de segunda a segunda. Vamos fazer uma live hoje, depois de 1h da tarde, na Rubro News, para falar tudo sobre o mercado da bola, o título do Flamengo e a preparação para o jogo de amanhã contra o Vitória. Então já sabe, canal primário, Rubro News TV, canal secundário aqui no canal do Júlio Miguel Neto, um produto com notícias mais curtas, objetivas, para quem não tem tanto tempo assim para ficar resenhando nas nossas lives, nos nossos programas, tá bom? Aí a equipe da Rubro News teve a confirmação da informação / apuração com pessoas ligadas à diretoria do clube, de fato. Apesar de o nome de Brenner ser muito bem visto internamente, a tendência é que o clube continue em busca de outras alternativas no mercado. Tanto que o Flamengo se reforçou com o Samuel Lino, né? Bem mais caro e, inclusive, um jogador mais bem avaliado no mercado europeu. Para reforçar o elenco até o fechamento da janela de transferências, embora não descarte o atacante futuramente. Exatamente, o Flamengo não descartou, o Flamengo avaliava. Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria do clube, né, pessoas do departamento de futebol do Flamengo, que disseram exatamente isso que a gente postou. Então, vocês estão vendo aí, desde o dia 10 de julho, a gente falava sobre a possibilidade do atleta ser ou não jogador do clube. O Flamengo, nesse momento, não tem negociações com o atleta, obviamente. O jogador está emprestado até o final do ano com o Cincinnati, da MLS, e não é que ele preferiu não voltar ao futebol brasileiro, desculpa. São notícias que saem que chegam a ser beirar o ridículo e o esdrúxulo. Ele não preferiu ir para o Cincinnati da MLS, até porque entre ir para o Cincinnati, mas vai morar nos Estados Unidos, vai ganhar em dólar. Amigo, o Flamengo hoje paga um bom salário, o Flamengo hoje é uma grande equipe. Lá no Cincinnati ele vai ser o dono do time, titular absoluto. Mas quem acompanha ali o Cincinnati, o cara, por exemplo, vai chegar na seleção jogando no Cincinnati? Não vai. Não é que vai chegar na seleção jogando no Flamengo. Não é impossível, mas é difícil pela concorrência que ele tem lá. Mas no Flamengo você pode ser campeão da Libertadores, brasileiro, ano que vem de novo brigar por mais títulos, Copa do Brasil, e aí você ganhando Libertadores, você tem Recopa, você ganhando Brasileiro, você tem Supercopa do Brasil, você ganhando a Libertadores, tem Intercontinental, carimba a tua chancela para o Mundial de 2029, né, se você tiver um contrato longo com o clube, que eu acho que não é nem o caso em relação ao Brenner, mas não existe ninguém escolher o Cincinnati ao não escolher o Flamengo, né? É claro que questões salariais pode ter sido a escolha do Brenner ao ter ficado na Udinese, porque a Udinese também é muito maior que o Cincinnati, ou então a opção de poder jogar, de fato, né? Ali, mora nos Estados Unidos, ganha em dólar, vai jogar, vai ganhar ritmo, deve estar no mínimo sendo avaliado como uma situação realmente passageira, só de 6 meses, mas o Flamengo é que não quis contratar o Brenner, não foi o Brenner que optou o Cincinnati ao invés do Flamengo. Vamos dar a notícia corretinha, tanto que está aí a notícia desde o dia 10, deixando claro que o Flamengo fez uma consulta ao jogador, não teve proposta oficial, justamente porque a pouca minutagem na Udinese e o histórico de lesão também não agradou a atual gestão. Então essa é a informação, beleza? Então é isso, mais uma notícia confirmada, desde o dia 10 nós falávamos sobre Brenner, e se você está aqui e não é inscrito no canal Júlio Miguel Neto, está dando mole, está marcando bobeira, nesse domingão, dia 24 de agosto, eu deixo para você um forte abraço, convido vocês para na parte da tarde ficar atento ao nosso conteúdo, que a gente vai falar sobre Lohan, Matheus Gonçalves e mais notícias do mercado rubro-negro e todas as notícias atualizadas do Mengão, tá bom? Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência. E ali por volta de 1h30, a gente vai estar entrando ao vivo na Rubro News para resenhar aquela conversa bacana de domingo. Tamo junto? Valeu a todos, fiquem com Deus, forte abraço, obrigado por cada inscrição, por cada like, por cada hypada no conteúdo. A gente se vê daqui a pouquinho no canal 1 na Rubro News TV. Tamo junto, beijão, valeu!